Muito bom dia, graça e paz, tudo bem? Mais um estudo aí pela manhã, que depois vai estar disponível no YouTube, no canal da nossa igreja. A gente tem feito esses estudos aqui pelo Instagram e depois a gente disponibiliza esses estudos lá no YouTube da igreja. Hoje a gente está na pergunta de número 27. Passamos aí da metade do estudo e o programa continuar ainda, né, até o ano que vem, dentro desses estudos aqui. Aguardando aqui o pessoal entrar. Meu amor já está online, como sempre, ela está sempre aí ouvindo na íntegra. Tamo junto. Enquanto espero o Jacó entrar, queria convidar você a deixar sua Bíblia aberta aí em Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2. Carta do apóstolo Paulo em Efésios, capítulo de número 2, versos 1 a 10. Fala aí, Jacó. Perdão. Deixa eu fechar meu áudio. Bom dia, tá me Ah, ouvindo? bom dia. Agora eu tô. Ah, eu fechei o áudio aqui. Ô, Thiago, tudo bem? Bom dia. Tia, hoje deu certo dela participar. E aí, como é que tá? Muito frio aí? Tá chovendo. Frio melhorou um pouquinho, mas ainda tá molhado. Pegando, né, cara? Uma Apesar semana que aí eu gripado, não, né? cara, apesar que eu não fui lá fora ainda. Não sei como é que tá exatamente. Tô meio fechado. Uma semaninha aí, pegando. Hoje a pergunta de número 27, né? A gente vai falar um pouquinho sobre como todas as pessoas perdidas por meio de Adão, todas são salvas por intermédio de Cristo. Falar um Pois pouquinho de é. eleição. Mas eu notei que o nosso comentário ele foca mais na graça comum do que, de fato, a questão da eleição em si. Ele passa É batido aí. o primeiro comentário todo, né? É bem graça relacionada à graça comum. E depois o segundo vai ter algo ali um pouco mais sobre eleição, mas também não. Ele comenta, né, sobre uma eleição, mas não especificamente sobre ela, né? Sim. Aí, aí já pula já para. Ó, o Roni também. Bom dia, mano. Fala aí, Raoni, Rosana. E tem gente compartilhando a live aí. Eu vou ter que ficar pulando de um no celular aqui do livro para a declaração doutrinária. A gente vai usar mais a declaração ou vai ficar no livro mesmo, pastor? Só para eu Eu vou, na verdade, preparar nem, aqui. nem precisa entrar, não. Eu deixei só para você ver uma questão em comum da gente aí. Que ele vai. Vamos entrar no estudo, acho que vai dar pra galera. Bom dia, Rosana. Tudo bem? Abraço ao Julinho. Acho Apesar da, gen- apesar da gente estar aqui com o Lloyd Jones e com o Keller, né, cara? Olha só. né? Só que Mark Nor Jones. se a gente quiser esquivar de alguma coisa aqui, só lê o que os caras escreveram e os nomes têm É. peso e deixa para ele. Vou fazer só um adendo aqui no outro esquema aqui que a gente tem. Vou usar também hoje. Isso aqui não tem como compartilhar. Uma revista de 98 da Joerp ainda, Olha só. sobre uma nova criatura em Cristo, a segunda revista daquele que é convertido em Cristo Jesus, que vai trabalhar todas as questões doutrinárias junto com um comentário do próprio pastor Irênio. E é de 98.
Ainda estou muito gripado. Mas assim, para a gente ter uma base, acho que bacana, vamos para o texto bíblico. Está lá em Efésios capítulo 2. Depois a gente lê Romanos 5,17 também, que é a base da pergunta de hoje. Beleza. Mas eu queria ler primeiro Efésios, depois a gente fala um pouquinho do comentário e a gente faz esse adendo para fechar. A gente vai para os comentários, depois a gente faz o adendo para fechar a respeito da eleição em si. Os comentários vão Uhum. trabalhar bem mais a questão da graça comum, como que Deus cuida da humanidade, mesmo não salvando a todos aí. É que Mas ele vai, vamos lá. eles vão falar da redenção nessa parte, né, do cuidado, de trazer graça, não necessariamente na redenção, na parte salvífica dela, é isso? A palavra é essa? Né? Mas vamos lá. Exato. Efésios o quê? Efésios Efésios 2, do 1 ao 10, 2. diz assim: Você quer. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões pela graça. Vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incompatível riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Lá em Romanos 5, verso 17, diz o seguinte, eu vou ler a pergunta e a resposta e o texto básico. Assim como todas as pessoas estavam perdidas por meio de Adão, isso a gente falou lá atrás da queda, né? Essa questão das pessoas Uhum. estarem perdidas. Assim como por meio de todas as pessoas, ou melhor, por meio de Adão, todas as pessoas estavam perdidas, todas elas agora são salvas por intermédio de Cristo. O texto base está lá em Romanos 5,17, isso do nosso estudo, que vai dizer: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Esse texto não tem, assim, muita relação à questão da resposta, apesar de ser um É. texto, né? Apesar de ser um texto interessante para falar, olha, por meio de um só todos pecaram, muito mais agora, por meio de Cristo, que reinarão com ele e tal, mas a resposta é mais ou menos assim, ó. Assim como todas as pessoas estavam perdidas por meio de Adão, todas elas são salvas por intermédio de Cristo? A resposta é não. Somente aquelas que foram eleitas por Deus e unidas a Cristo pela fé. Mas em sua misericórdia, ele demonstra a graça comum até mesmo em relação àqueles que não são eleitos, ao restringir os efeitos do pecado e capacitar obras da sabedoria para o bem-estar humano. Mais uma vez, pelo que eu percebi, é que ele passa de uma forma superficial nessa questão da nova criatura em Cristo aqui, eleitos por Deus, a salvação vem de Deus, né? Somos Uhum. salvos por meio da graça, isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus escolhe nos salvar. E a gente pode falar um pouquinho disso dentro de um contraponto do livre-arbítrio lá no final. Mas a resposta do livro, ele quer trabalhar de uma forma mais abrangente a questão da forma como Deus olha a humanidade, mesmo não sendo toda ela redimida pelo Cordeiro. Mas como todas Isso. as coisas convergem para Jesus, os comentários vão trabalhar muito nessa linha do poder de Deus atuando dentro da vida daqueles que também não aceitaram Ele como Senhor e Salvador. Pelo Uhum. menos
pelo que eu notei no primeiro comentário do Martin Lloyd Jones, ele trabalha muito esse esquema aí, muito esse tema. Eu vou deixar um pouquinho para você aí falar. Não, como a resposta trata da. A resposta, bem. Bom, a pergunta, é que a pergunta também é bem grandona, né? A pergunta, assim, para simplificar, seria, né, se todos, né, estavam perdidos em Adão, Cristo salvou, né, se todos vão ser salvos através de Cristo? E a resposta, na verdade, é bem curtinha, é não, né? E aí eu acho que ele já vem emendando em respostas para outras perguntas, né? Mas se não é todo mundo salvo, como é que ainda tem como é que explica, né, atos de bondade de pessoas que não têm conhecimento do Evangelho? Como é que existe a arte? O que é o bem do produzido pelo homem, né? Uma vez que se todos não vão ser salvos, então eu acho que entra nessa questão da graça comum, e eu vou ler, talvez, aí se tiver algum ponto que você queira que eu pare, eu vou ler o comentário para ter essa diferença do que é a graça comum e a graça redentora, a graça que dá para a salvação, né? Então, Martin Lloyd Jones, aí acho que quem tem um pouquinho de familiaridade com estudo assim vai saber, né, que é um puritano, um grande escritor, pregador aí, grande teólogo também. A gente tem muita coisa baseada nos escritos dele, e ele vai dizer assim a respeito da graça comum. Graça comum é o termo que se aplica àquelas bênçãos gerais que Deus dá, indiscriminadamente a todos os homens e mulheres conforme Ele quer, não somente para agradar o seu próprio povo, mas a todas as pessoas conforme sua vontade. Mais uma vez, a graça comum corresponde às operações gerais do Espírito Santo, em que, mesmo sem a renovação do coração, ele exerce uma influência moral com a qual o pecado é restringido, a ordem é mantida na vida social e a justiça pública é promovida. Essa é a definição geral. Desde o início deste mundo, o Espírito Santo tem operado e exerce influência e surte efeito sobre homens e mulheres que não são salvos e vão para a perdição. Enquanto eles viviam dessa forma neste mundo, estavam sob essas operações gerais e não salvadoras do Espírito Santo. Não era uma influência salvadora, nem redentora, mas fazia parte do propósito de Deus. Se o Espírito Santo não estivesse operando desse modo geral nos homens e nas mulheres, os seres humanos, como resultado da queda e do pecado, se teriam dissipado para o esquecimento muito tempo atrás. Quer dar uma pausa aí, pastor? Comentar alguma coisa? Então, eu acho que um tempo atrás eu vi um comentário aí, teve umas pessoas que rebateram isso a respeito da fala do Ariano Suassuna, que é o cara que fez o Alto da Compadecida, uma obra extremamente conhecida, né? Católico, né? Um cristão católico. E ele, naqueles comentários, aqueles vídeos do YouTube, ele fala que todo mundo tem uma centelha ali, uma faísca do Senhor neles. E aí foi muito rebatido isso, falando, não pode ser, porque o mundo está todo perdido, como é que vai dizer que tem algo de Deus ainda neles? E a base dessa fala dele, ela acaba encontrando dentro desses comentários aqui uma certa, uma certa segurança, porque exatamente essas questões criadas dentro da humanidade, vou pegar, pode até mesmo falar da ciência, a forma como a ciência ela, ela avança em algumas pesquisas, tudo isso é fruto de uma mente soberana que os capacita. Por mais que a ciência ainda não entenda muito bem a questão de fé, para eles é muito a questão da razão, mas tudo isso é fruto, né, de alguém que os faz entender de fato todo o poder que tem a questão da sabedoria humana, mas acaba sendo uma sabedoria que vem de Deus. Assim como todo o poder vem do Senhor, né, a gente entende isso, que toda autoridade é dada por Deus, e lá em Romanos 13 vai dizer, aí a gente confunde, acha então que toda autoridade constituída é porque Deus colocou e Deus...
é que toda autoridade vem de Deus. É Ele que permite que tenha autoridades na terra. Não significa que aquela pessoa em si é um enviado de Deus, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Não Obrigado. confunda. A Tô o verdade é cafezinho que, aqui. oh, isso é muito bom, hein? Aqui eu não, eu tive que pegar, mas a esposa fez, pelo menos, né? É. A esposa que fez. Ah, toda autoridade, ela é de Deus, então passa para os homens, é bem dele. Assim como a gente vê poesia, a gente vê a beleza na arte, é isso que o Martin Lloyd Jones está dizendo, que eu acho que você chegou nesse ponto, né? Eu fui até. Isso, eu parei exatamente no ponto antes de iniciar esse parágrafo aí, Ah, tá. Então, essa eu vou até afirmação. deixar, mas ele fala. Vamos pegar, então, Não, mas nessa pode questão correr para da. frente, que eu acho que é isso Não, mesmo. olha, não, vamos ficar na questão da ordem social, Ah, da sim. moral, da justiça pública promovida. Como nós já falamos anteriormente, a questão da ecologia, que a esquerda pega umas pautas que é da igreja, a gente vê que também pega umas pautas que é do próprio Deus, não é da igreja. Deus estabelece. E aí, quando a gente vai trabalhar alguns termos, por exemplo, de justiça, e não estamos falando de igualdade, a gente está falando de justiça. É diferente, justiça de igualdade. Mas questões que aconteceram na história, que promoveram justiça dentro de uma linha judaico-cristã. Mesmo não sendo, às vezes, pessoas que seguiam, mas umas pessoas que eram influenciadas, de certa forma, pelas verdades do Senhor. Então, dentro da história, a gente vê Deus agindo de uma forma plena em toda a humanidade. E eu até lembro que teve um pastor que disse o seguinte, que se não fosse Deus controlando a história, a gente vivia hoje um cenário de barbárie, porque o pecado iria sempre levar a gente para situações piores do pecado. Se a gente ler lá Gênesis, capítulo de número 3 e 4, você vai ver que o fruto do pecado lá vai gerar Lameque, Lameque vai fazer suas maldades maiores, o que a gente chama de iniquidade. E aí, se não for o Senhor controlando a humanidade, por mais que a gente olhe a humanidade hoje e pense assim, nossa, mas tá caída, tá vivendo assim um estado de desgraça, o mundo está aí, tá, mas o Senhor continua sendo o Senhor da história. Ele ainda continua agindo na vida daqueles que nem o conheceram e talvez nem o vá conhecer de fato, não sejam salvos pela graça, mas a ação da graça comum, ou seja, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus sobre a humanidade, faz com que o freio continue pisado ali em muitas questões. Até mesmo porque, né, se a gente nega a graça como o efeito, né, os efeitos da graça comum e uma ação geral de Deus nesse aspecto, na humanidade, a gente acaba afirmando, por outro lado, que o homem em si tem condição de produzir algo de bom, sozinho. Uhum. Que o homem tem qualidades autônomas. Né? Mas como a gente declarando, né, a gente tem até texto bíblico que fala, né, tudo que é perfeito, tudo que é bom, né, é produzido, né, vem do Pai das Luzes e tal. A gente tem alguns outros textos também falando sobre essa dispensação de bondade de Deus sobre os homens, né? A respeito de cuidado também, né? De faz chover sobre bons e maus e tudo isso. Então, assim, todo traço de bondade na humanidade, dentro da história, provém de Deus, né? E isso é diferente da bondade graciosa, da redenção em Cristo Jesus, que daí, né, para a salvação. Isso são assuntos que estão correndo junto, né? Mas chega numa hora ali que um tem algo específico para que se torne realidade, né? E o outro caminha com a humanidade de acordo com a bondade de Deus mesmo em relação à sua própria criação, né? Então, quando a gente, como as pessoas rebateram lá, né, o Suassuna, né?
Imagina, o homem é todo caído. De fato. Uhum. Então, só que se não há uma dispensação de graça comum, né, se Deus não intervém para que o homem também produza atos de bondade mesmo não salvo, aí a gente está declarando que alguns conseguem fazer isso sozinho, e o que é contraditório a respeito do que a Bíblia diz sobre isso, né? De como Deus, como o senhor tem pontuado aí, como Deus vem determinando a história. Daí aí quando a gente entra mesmo na história bíblica, né, questão do fator Melquisedeque, e aí a gente vai costurando isso, né, que é muita coisa para esse ponto. Mas só para deixar, acho que já encaminhada a questão da graça comum, né? Deus tem, né? E aqui o Lloyd Jones é até específico, assim, né? Que é a ação, como a gente conhece já no Novo Testamento, né? Mas ele acho que engloba aqui a questão toda a história, é a ação do Espírito Santo. Sim. É o Espírito que pairava sobre as águas ali, vendo o caos e, né, antes do haja luz, antes da ordenação, é o mesmo Espírito que vem pairando e agindo na humanidade, cumprindo aí esse desígnio eterno da Trindade de ir conduzindo a criação para o reconhecimento de Deus, que eu acho que tudo tem a ver com isso também, né? Que é essa condução do Espírito, que depois Paulo, né, vai até falar sobre isso lá em Romanos 1, né? Por que os homens são indesculpáveis, né? E é justamente meio que tem encontro com essa ação de Deus ao longo da história e as suas manifestações de bondade para os homens dentro da criação e dentro daquilo que a gente chama de graça comum. Sim. Bom dia, irmão Aurora, Cris, bom dia. Bem, continuando, o comentário do Lord Jones vai dizer a respeito, então, que não era uma influência salvadora e nem redentora, mas fazia parte do propósito de Deus. Se o Espírito Santo não estivesse operando deste modo geral nos homens e nas mulheres, os seres humanos, como resultado da queda do pecado, se tornariam dissipados para o esquecimento não muito tempo atrás. Ou melhor, muito tempo atrás. Perto do que, em geral, se descreve como cultura. Por isso estou falando de artes, ciências, o interesse pelas coisas da mente, literatura, arquitetura, escultura, pintura e música. Ora, não pode haver dúvida de que é bom cultivar as artes. Não é salvífico, mas melhora as pessoas, faz com que vivam vidas melhores. De onde vêm todas essas coisas? É algo que muita gente às vezes não entende, é um termo agora até meio complicado, é que parece que é o seguinte, que tudo que existe não presta, porque não é cristão. Né? Não é cristão, não presta para nada, porque não... quando na verdade essas questões elas também falam a respeito da bondade de Deus, da misericórdia de Deus e transformam vidas. Fala, como transformar vidas? A cultura muda. A educação não muda um país, cara. A educação não muda a base. A gente não tem falado que o problema do Brasil é não ter conhecimento, que os governos anteriores fizeram que o povo não estudasse, não buscasse, criasse alienados. Logo, educação, arte, cultura, música. Música, não estou falando de funk, de outras coisas que tem aí agora, que eu não sei nem, trap, uns negócios que eu nem sei o que significa. Falando música, boa música. Da arte, dá presente na arte, não no mercado, né? Exato. Porque tem isso Exato. também. A questão que literatura. Eu me lembro, por exemplo, que no seminário a gente estava produzindo muita coisa ruim no seminário. Aí sabe o que fizeram? Aí os irmãos estão nos acompanhando. Fizeram a gente ler Manuel Rosa, Machado de Assis. Pegaram livros assim, inclusive o da Moreninha lá, esqueci o nome dele. Uhum. Esqueci o nome do autor. Eu esqueci, eu fiz um trabalho desse livro já. Mas... E nos deram no seminário. Alguns irmãos que estavam lá no seminário ficaram assim, escandalizados, né? Falaram assim, que isso?
estão nos dando literatura secular no seminário. Aí a resposta do pastor foi assim, vocês precisam ler coisa boa, porque vocês estão escrevendo muito mal. Vocês são muito fracos, então tem que entender um pouquinho do que... Vocês escrevem muito mal. A escrita de vocês é péssima. E só a literatura vai fazer com que vocês entendam que vocês são ruins. Eu gostei daquilo, porque eu precisava ser confrontado mesmo. A gente acha que, não precisa. Não, a gente isso precisa. também, só abrindo também o ponto aqui, que isso também não quer dizer, né, e isso reforça a questão de que, assim, que nem tudo que é produzido dentro do meio dito cristão, e isso a gente falando de mercado também, como o senhor citou, né, algumas coisas de fora, mas tem coisa dentro também que não presta, né? Que não vai... E aí é um desserviço duplo, porque assim, as pessoas, o mercado fora está produzindo para vender mesmo. E está sendo até condizente com o seu propósito, né? Que é festa, que é bagunça, que é promover os valores que são os valores do mundo mesmo, né? Os valores assim não cristãos. Só que quando a gente tem uma produção cristã que deveria para ensinar a igreja, né? E dar um conhecimento sobre a palavra de Deus e tal, que não promove esse tipo de conhecimento, ou pior, promove um conhecimento equivocado sobre aquilo que a Bíblia diz, né? A gente está com um produto muito pior do que uma música declaradamente ruim, né? Com uma letra depravada e tal, porque daí a gente está falando mentira, né? A respeito daquilo que a Bíblia diz sobre Deus, sobre qualquer assunto bíblico, e só para atender um mercado também. Então, quando a gente está falando aqui da arte, às vezes cita coisas, né, de fora e não cita algo da igreja, não quer dizer que a gente está defendendo que tudo que é produzido dentro do nicho dito cristão atenda a esses requisitos, mas a gente está falando daquilo que é, como o senhor está falando de uma literatura, né, popular, que foi dado porque é bom, né? Então, a graça comum, ela traz justamente esse resultado, né? A distinção não é aquilo que é sacro ou profano, mas a distinção daquilo que é bom. E isso pode estar em qualquer lugar, né? Um exemplo da graça comum também para os irmãos que nos escutam e têm nos acompanhado no estudo, por exemplo, as constituições de países livres, democráticos, são baseados, sim, em costumes conservadores, judaicos cristãos, que hoje estão passando por uma subversão. Concordo contigo. Mas, na sua construção, valores como família, como sociedade, são todos estabelecidos dentro de uma cultura judaico-cristã, inclusive a liberdade. Liberdade de culto, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, são questões cristãs. E isso é graça comum também. Quando eu tiro essa liberdade, eu limito essa liberdade, não são questões doutrinárias cristãs, não são. Quando eu imponho algo, assim como eu quero impor o evangelho para o outro, impondo que aquela pessoa siga aquilo que eu falo, também não tem a ver com o evangelho. O evangelho é convidativo, né? Ele convida as pessoas. Eu lembro que um pastor, o pastor Exaltino Gomes Coelho Filho, estava nos Estados Unidos, e aí ele viu uns caras fazendo uma meca lá. Uma espécie de... Meca não, desculpa. Esqueci a casa de adoração. Mesquita. Oi? Mesquita. Obrigado. Mesquita. Obrigado. Estavam nos Estados Unidos, eles estavam construindo uma mesquita. E aí o Exaltino parou esses dois homens para conversar. E falou, engraçado, por que vocês estão fazendo uma mesquita aqui nos Estados Unidos? Não, porque o Ocidente precisa conhecer Allah. E começou a falar. E aí o Exaltino olhou para eles e perguntou o seguinte, e eles ficaram muito irritados com essa pergunta. Então por que você não nos permite colocar também igrejas cristãs lá na Arábia Saudita,
em lugares aonde vocês pregam o islamismo. Por que vocês não dão? Não, porque vocês estão errados. Não, não é isso, não. Se nós estivéssemos errados, vocês não teriam a liberdade de colocar aqui uma mesquita. Mas porque nós entendemos da liberdade que o Senhor nos dá, pela liberdade Ele nos libertou, países livres permitem que você faça isso, porque Deus entendeu, ou melhor, porque Deus nos fez entender que Ele liberta todos os homens de qualquer tipo de opressão. E aí, quando ele falou isso, aqueles homens ficaram muito bravos. E é interessante destacar isso, né? Porque isso são valores do Senhor, é a graça comum de Deus agindo na humanidade. Agindo até mesmo na vida daqueles homens ali, né? Experimentando o que é viver dentro de uma democracia, um país onde é regido de forma constitucional, dentro de valores judaicos cristãos, que também é no Brasil, né? Porque a palavra vai dizer que o reino de Deus, né, ele é justiça, né? Justiça, paz e alegria. E isso, como o senhor disse, o reino, o evangelho é a proclamação do reino, e isso é um convite, né? Ele é convidativo. Por isso que esses valores são tão caros e são tão importantes, e a gente, como defensores dele, tem que ter isso em mente para poder viver, né, de maneira condizente a isso, né? Respeitando, sabendo que a justiça ela não é seletiva, né? O respeito ele não pode ser seletivo, né? E a paz também, né? A proclamação da paz também não pode ser seletiva, muito pelo contrário, ela tem que ser abrangente, assim como a graça de Deus é, né, oferecida a todos, qualquer pessoa dentro dessa perspectiva de graça comum deve se sentir livre e atingido por ela, né? Por isso a urgência aí do povo cristão em produzir coisa boa que saia da bolha, né? Da igreja e atinja. Muitas vezes a gente pergunta, poxa, mas por que, né, se tem graça no mundo, por que tem tanta coisa ruim, né? Música ruim, arte ruim, por que as coisas estão tão deturpadas e tortas assim? Justamente talvez porque esse lugar não está sendo ocupado por aqueles né, que conhecem da graça, né? A produção de algo para dentro tem tirado a graça daqueles que precisam lá fora. Então, entender sobre isso, né, sobre esse alcance da graça de Deus, junto com a proclamação do Evangelho, é uma obrigação nossa, faz parte, e com certeza vai melhorar, né, nosso entorno, nosso redor, e vai alcançar mais pessoas, né? Ainda que para a salvação aí vai chegar lá, né? O assunto vai chegar lá, mas é através da graça comum também que Deus se revela, e onde o Espírito Santo passa a conduzir os homens para o conhecimento de quem é Deus e sua obra e tal. Aí é isso. Jacó, eu queria que você continuasse para a gente aí, então, indo para o comentário do Keller. Eu achei interessante o outro comentário dele também, que ele vai dizer assim, como vem essas coisas, como explicar homens como Shakespeare, Michelangelo, Da Vinci, como explicar homens tão extraordinários, né, que fizeram coisas grandiosas aí. É o Senhor os capacitou, usou essas vidas, né, para influenciar. E aí vem o comentário do Keller. Tá. Fala um pouquinho pra gente do Keller. Tá. O Keller vai falar da resposta do catecismo, né, que vai falar sobre a resposta de salvação, né, se todos vão ser salvos em Cristo, né, e também um pouco sobre o equilíbrio, né, daquilo que é específico para a salvação e do que é a graça comum. Aí, pulou aqui peraí, meu arquivo pulou, mas está perto. Cheguei.
Então o Keller vai dizer assim, essa resposta específica do catecismo, para quem chegou agora e não sabe qual é a resposta, no começo do vídeo o pastor leu a resposta que é desse capítulo aqui. Essa resposta específica do catecismo mostra um equilíbrio que ajuda bastante. Por um lado, aprendemos que nem todos os seres humanos serão salvos. Isso é tão claramente ensinado na Bíblia em tantos lugares que é impossível listar todos os textos. Mas permita-me chamar a atenção para 2 deles. Em João 6, Jesus diz, é a vontade de quem me enviou, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia, que é o versículo 39. Jesus está falando sobre vir para um número muito específico de pessoas que foram dadas a ele, e ele vai ressuscitá-las no último dia. Nem todo mundo será ressurreto naquele último dia. Aí, continua aqui, pastor? Pode continuar, pode continuar. Pode continuar? Aí ele vai citar Romanos 8, 28 e 30, né? Que ensina algo similar. Paulo diz no versículo 30, e há aqueles que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Note que é o mesmo número sempre. Ele não diz que alguns a quem chamou foram justificados, como se houvesse alguns chamados e outro tanto de pessoas justificadas. Não. Todos, e somente esses que ele chamou foram justificados por ele. Todos e somente esses a quem ele justificou também glorificou. É um número definido. Nem todas as pessoas serão salvas. Para aqui ou vai até o fim? Não, pode parar. Aqui eu vou fazer um adendo. Fala do comentário do Keller primeiro, depois eu faço o adendo aqui. Então, aí ele está... Aqui o Keller ele já está saindo, né, da questão da graça comum, que está bem esclarecida, né, e demonstrada no comentário do Lloyd Jones, né, e está mostrando já as questões da salvação, né, da redenção, qual é a base bíblica, vamos colocar assim, para que a resposta dessa pergunta seja não. E qual é a pergunta, né? Se todos estavam perdidos por meio de Adão, todas elas são salvas por intermédio de Cristo? E a resposta principal aqui é que não. Não, nem todas as pessoas são salvas por intermédio de Cristo, mas, segundo os textos que o próprio Keller colocou aqui, todos aqueles a quem Deus entregou para Cristo, todos aqueles a quem Deus escolheu, todos aqueles a quem Cristo chamou, esses sim serão salvos, são salvos e justificados e glorificados, né? Conforme os textos que ele mencionou aqui. E essa é a pergunta, talvez uma das... a pergunta mais complexa, né? O assunto, talvez aí, um dos, né? Depois da Trindade, eu acho que dentro de estudo de doutrina, esse é um dos assuntos mais badalados, assim, né? Como é que fica essa história da redenção, eleição, e o texto clássico aqui da predestinação, né? Se tem texto que diz, né, que como alinhar isso, né? Eu acho que... Como alinhar isso com a mensagem do Evangelho, de Deus, que Deus quer que todos sejam salvos, como Pedro vai dizer. Meu Deus, lá vem a tosse, né? Perdão, gente. Vamos lá. Podemos entender, à luz das Escrituras, eu vou usar aquele adendo que eu tenho aqui, da revista da Joerp. Podemos entender. Tá só com você aí, né? Tá, eu não. Essa aqui não é para compartilhar, a gente vai ter que tirar beleza. uma foto. Então eu vou Mas tem os textos bíblicos aqui para a gente dar uma norteada. Podemos entender, à luz das Escrituras, que todas as pessoas são capazes de crer para serem salvas, assim como Deus derramou a sua graça igualmente a todos os homens, ou seja, essa graça comum. O Senhor não quer que ninguém se perca. 1 Timóteo 2, 3 e 4. E 2 Pedro 3 e 9.
1 Timóteo 2, 3 e 4 é um texto onde o apóstolo Paulo escreve a Timóteo dizendo: Deus não quer que ninguém se perca, não é vontade do Senhor que ninguém se perca. Mas há muitas pessoas tão comprometidas com o pecado, cegas e insensíveis, que não podem ver a graça e o amor de Deus. A nossa salvação depende dessa iniciativa de Deus, João 6, 44. De maneira que antes de tomarmos a decisão de aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor, Ele já nos havia escolhido, João 15, 16. Ou seja, a nossa questão de entender a respeito da salvação daqueles que são eleitos é porque Deus, dentro da sua soberania, já sabia de antemão aqueles que seriam salvos. Como Ele é soberano, Ele lança a salvação a todos, mas só aqueles que de fato foram escolhidos por Ele dentro da sua soberania. É estranho dizer isso, porque parece que então a predestinação, a eleição de Deus não é algo completo, é algo que depende do homem. Então, passa ali um ponto meio arminiano dentro da questão da eleição. A doutrina batista ela vai andar meio conjunto nos dois, porque há um convite. Por isso que muitos pastores batistas fazem apelo, de vez em quando eu faço apelo. Já outros não fazem, né? Tem a ideia de não fazer porque entende que a salvação é totalmente de Deus e é de Deus que vai ser feita e acabou. Tem dia que eu faço apelo, tem muitos domingos que eu não faço apelo, não vejo por que fazer, né? E aí é um questionamento até da minha família, às vezes. Meu pai fala, por que eu não faço apelo? O pastor Batista tem que fazer apelo. Acho que a irmã Aurora está acompanhando aí, vai dizer a mesma coisa. Tem que ter apelo. E o pastor Batista também cumprimenta as pessoas na porta. É mais ou menos isso que ela já me disse uma vez. E a gente entende a necessidade do apelo. Mas a gente entende também que levantar a mão, ir à frente, confessar Jesus com a boca, às vezes não significa que a pessoa foi salva, porque ele não criou com o coração, de fato. Ele não abandonou o pecado. Então, esse contraponto a respeito de eleição e a respeito ou predestinação e o livre-arbítrio, dentro da nossa declaração doutrinária, ela trabalha de forma conjunta. É uma ação de Deus em salvar, parte dele em resgatar o homem, até mesmo na questão de entregar Jesus na cruz, né? Entrega o seu filho, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. O texto que a gente leu em Efésios capítulo 2 vai dizer que anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos nas nossas transgressões. Isso que o apóstolo Paulo vai dizer. Nós todos estávamos destinados à ira de Deus. Estávamos mortos pelos nossos pecados, mas Deus, pela sua misericórdia, entregou o seu Filho para que nós tivéssemos vida em Cristo. E esse entender, de fato, entender esse convite universal de Deus, a gente chama de livre-arbítrio. Como que trabalha a questão do livre-arbítrio e predestinação, né? Parece que Deus não é soberano. Esse é um ponto que a nossa cabeça fica meio, pelo menos a minha fica, né? Mas parte totalmente de Deus. Qual que é a minha ação? A minha única ação é reconhecer Jesus como meu Senhor. Eu entendo que eu sou miserável, pecador, falho. Eu acho que é a mesma questão que aconteceu com o apóstolo Paulo, olhando pelo lado salvista. O apóstolo Paulo está indo perseguir a igreja em Atos capítulo de número 9, com cartas das igrejas para poder perseguir, ou melhor, com cartas da sinagoga para poder perseguir os cristãos, entendendo que ele fazia a vontade expressa de Deus, perseguir aqueles que eram hereges. De repente escuta uma voz e fala: Saulo, por que me persegue? Ali ele entende que ele era um pecador miserável e necessitava de reconhecer Jesus. Aí passa também a respeito de um conhecimento pessoal com Jesus, né? Você pensa em relação a isso. Você como um ex-presbiteriano e assembleano e agora na Batista, como é que você vê isso aí? Cara, esses assuntos, porque a gente sempre, como alguém criado
né, a base doutrinária toda na igreja presbiteriana, né, esse ponto, né, apesar de eu ter saído, fiquei no fim da adolescência, né, com 16 anos, por mais que eu ainda não tinha, assim, a gente estuda sobre os assuntos, né, faz lá os catecismos e tal, mas eu passei a pensar mesmo seriamente sobre isso, estudar um pouco mais, lógico, depois da Assembleia até, né? É, e eu gostei, um tempo atrás, vendo uma conversa do Rick Warren com o John Piper, gostei muito de uma frase do Warren que fala assim que era justamente sobre nesse ponto de eleição e livre-arbítrio, ele fala que é como se fosse um trilho de trem, né? E que o cristão ele é esse trem e ele conduz a vida dele, né? O entendimento doutrinário dele com a eleição e o livre-arbítrio como se fizesse parte desse mesmo trilho, né? Ligados os dois pontos pela graça de Deus, porque de um lado é inegável que se não partir de Deus, né? Todas as ações de salvação e de que Deus é Deus sempre tomando a iniciativa de vir até o homem, né? Desde a criação, né? É Deus que toma a iniciativa de criar, soprar enfim, né? Desde de Gênesis a gente vê Deus escolhendo, né? Então é meio complicado você ter todo um material, né? Ali do Antigo Testamento em que Deus sempre escolhe, e você entender que Noé foi escolhido, Abraão foi escolhido, Moisés foi escolhido, Davi foi escolhido, o povo, né, o próprio povo foi escolhido ali através das alianças de Deus. Né, você inicia o Novo Testamento com Maria e José sendo uma família escolhida por Deus e tal. E de repente, quando depois do sacrifício a obra salvadora de Deus, aí a responsabilidade é do homem. Aí é quem quiser, aí fica um pouco complicado você ter a Bíblia toda falando sobre uma ação direta de Deus naquilo que é propósito dele, né? E de repente naquilo que é a parte essencial do propósito dele, isso ser jogado para o homem, né? Do outro lado tem a parte da responsabilidade de atender a esse chamado, atender a esse convite, digamos assim, né? A responder à graça de maneira condizente com a verdade que é revelada ali, que também é uma realidade bíblica, né? Existe essa responsabilidade de resposta, né? Nem sei se responsabilidade de resposta, acho que não está certo, mas essa necessidade de resposta do homem a isso de alguma forma. Ele não produz isso, talvez mais simples é isso, ele não consegue sozinho saber qual é a pergunta, mas existe a necessidade da resposta. E então, na minha percepção, eu gostei desse termo do Rick Warren, que é como se fosse um trilho, né, em que a doutrina da salvação corre em cima, né? A eleição e a responsabilidade do homem tem que correr em cima disso. Não tem como se correr, né, em cima de um sol, não tem como andar, né? Não tem como ensinar. O que dá um pouco aqui do que até acho que foi sua mãe que comentou. É meu pai. Seu pai. Né, porque muitas pessoas também, existe essa questão de eleição cultural muito comum nos países, principalmente os países europeus, onde aconteceu, né, questão em que as pessoas são aquilo que o país diz que é, né? Quem nasce, né? Tipo, na Alemanha, hoje em dia
ficava muito bagunçado pro lado de lá, mas isso, né, algumas décadas atrás era mais forte, né? Tinha o pessoal da Alemanha, quem era de família reformada, né, luterana ou protestante, independente da sua vida, achava que isso era uma herança cultural, né? Eu sou salvo porque eu sou luterano. A parte, né, dos católicos também, né? Tivemos na Irlanda, por exemplo, né, guerras civis relacionadas a isso, né? As pessoas não conseguiam, por conta das suas declarações doutrinárias, né? Foi um caos lá e morte e tal, né? Essa defesa que não é defesa doutrinária, defesa de afirmação, mas sem entendimento de fato do que é ser salvo, né? Salvação não é isso, não é só declarar uma religião, como seu pai mencionou, mas é o entendimento, acho que a priori, daquilo que Cristo fez, e isso vai exigir a resposta, né? E a predestinação, eu gosto, em relação a isso, eu gosto de um comentário, né, do Paulo Borges Júnior, que fala que a predestinação é como se fosse Deus, ele declarou um lugar onde os salvos vão chegar, né? E a segurança de que ele vai conduzir eles no caminho, né? Agora, como a própria Bíblia diz, né, quem são não é uma afirmação doutrinária que vai dizer, né? Isso aí é obra do Espírito Santo e como a gente sabe, né, aqui tem aquele ditado, né? Todo bom pregador, ele é calvinista orando e arminiano pregando, né? De joelho ele é calvinista e no púlpito ele é arminiano, porque ele ora grato pela salvação que ele sabe que ele tem, mas prega buscando de que todos quantos possíveis conheçam essa graça, né? E a gente não pode se esquivar dessa responsabilidade, né? De pregar desejando e ansiando que quem, na minha cabeça, assim, né, minhas viagens, perfeito seria que tudo fosse uma pegadinha, né? Que o universalismo tivesse certo e que no final todos de fato fossem salvos, mas aí a Bíblia estaria sendo mentirosa, né? Isso é uma heresia, né? A Bíblia é bem específica em relação. Eu acho que a ideia disso. Não pode falar. Não, de que Deus tem um propósito de salvação. Esse propósito, apesar de ser inclusivo em relação de não ter restrição nenhuma para quem possa ser, né? A salvação ela está além das placas e além das confissões conhecidas, né? Isso, por isso que, e graças a Deus que isso é obra dele, né? Que para escândalo de alguns, o céu não vai ter só o céu não é dos evangélicos, né? Graças a Deus por isso. Então, isso também é bom deixar bem claro, né? Assim, apesar das afirmações, né, de doutrinas evangélicas, como a gente conhece, serem as afirmações aqui mais doutrinariamente claras e específicas, a obra de Deus é muito maior do que a gente pode explicar, né? Também tem isso, né, pastor? Eu acho que todo conceito doutrinário, toda afirmação doutrinária, ele está preso também dentro da nossa capacidade, né, ou falta né, de conseguir explicar algo que é muito além de nós, né, como o próprio Rick Warren falou nessa conversa, é como uma formiga tentar explicar ao alcance da internet. A gente tentar explicar a salvação interessante sacar que não é do evangélico, mas também tem um caminho, o caminho é Jesus, né? Não sei como sair dele. Pastor Zé Ricardo, seja bem-vindo aí, Deus abençoe. Então, a questão também, que o irmão Amaury até colocou, como você frisou bem aqui, e Deus viu algo no coração desses homens que escolheu eles também para alguns princípios aí, assim como escolheu Maria, né? Assim como escolheu
Davi, escolheu Abraão para sair do meio da sua parentela. Aí a gente entra num ponto que por que Deus escolhe alguns e não escolheu outros? O convite foi dado. É um termo complicado, mas eu fico preso na questão mesmo que a salvação vem de Deus e não de vós. Então, não é nada que eu faça e nem daquilo que eu penso que de fato vai definir a questão da salvação em Cristo Jesus. O que a gente tentou frisar também hoje aqui nesse estudo é que mesmo mediante a tudo isso, a questão da salvação, Deus ainda é soberano, cuida da história e usa a sua misericórdia e bondade para aqueles que também não escolheram servi-lo. Ele continua sendo o Senhor de toda uma humanidade caída. Ele continua sendo Deus, que cuida daqueles até mesmo que não fazem parte do seu rebanho, né? Ele continua sendo o bom pastor, que alimenta. Creio na ação do Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O irmão Honório colocou exatamente, é uma fonte. Não tem outra forma que não seja o Senhor fazendo isso, né? Que vai convencer o homem que ele é pecador. Volta a ser uma ação de Deus, né? É uma parte sempre dele. A salvação nunca parte do homem, sempre parte de Deus para a nossa vida. É algo que vem dele para nós. Gente, fica aqui o nosso estudo. A gente vai terminar por aqui hoje. E vai continuar no presencial na quinta-feira. Vamos falar um pouquinho desse tema. Se você quiser compartilhar com a gente lá, né? Eu já vou falar. Não, quinta-feira é o dia aí, se alguém ficou querendo falar alguma coisa por aqui, né? Não deu. Tem que figurar até aqui pela parada. Quinta-feira é o dia do Pega Fogo lá. Vamos lá conversar pessoalmente aqui. Convite para vocês aí, então, deixar aqui para os irmãos que nos acompanhem. Hoje, 19 horas, de celebração lá na nossa igreja, Igreja Batista Estrela da Manhã, Rua Constante Luz de Souza, 176, Tupa 1. Seja conosco, você que não tem uma igreja ainda, queira pertencer a essa comunidade, a gente vai estar lá te aguardando. Jacó, grande abraço, Deus abençoe. Até mais tarde, Deus quiser. Até. A grande pergunta é essa: o que é que você e eu estamos fazendo hoje que vai influenciar as futuras gerações? O ano passado nós celebramos 500 anos de reforma protestante no Brasil. A Europa não teve o que comemorar. Eu estava lá. Na Holanda, os templos estão lá, mas não tem mais gente frequentando, desde 1960. Numa única geração, a igreja se perdeu. Na Escócia, berço do presbiterianismo, lá em Edimburgo, eu fui no templo central, perto do castelo. Quando eu entrei, não tinha púlpito, não tinha banco, era um bar, transformou-se num bar. A Inglaterra, dos grandes avivamentos, John Wesley, George Whitefield, William Carey, William Wilberforce, John Charles Ryle, Charles Haddon Spurgeon, Mark Lloyd Jones, John Stott. Hoje é a terra de Richard Dawkins, o patrono dos ateus. Menos de 4% dos crentes frequentam a igreja. Os templos estão sendo vendidos e transformados em boates, em museus, em mesquitas muçulmanas. Por quê, irmãos? Porque os pais não investiram nos seus filhos, nos seus netos, porque as igrejas não investiram nas futuras gerações. Você vai à América do Norte e as igrejas históricas estão minguando, murchando, morrendo. Por quê? É porque se falhou em passar o bastão do evangelho para as futuras gerações. A minha esperança é que os nossos filhos sejam mais crentes do que nós, é que os nossos netos sejam mais cheios do Espírito Santo do que nós.
Nós não podemos abrir mão dos nossos filhos. Nós queremos o melhor para os nossos filhos. Nós damos a eles a melhor casa que podemos, nós damos a eles a melhor roupa que podemos, nós damos a eles a melhor comida que podemos, nós damos a eles a melhor escola que podemos, nós vibramos com a vitória deles na vida acadêmica, nós ficamos felizes quando eles conquistam sucesso profissional, mas nada disso tem valor se os nossos filhos se perdem, porque a maior necessidade dos nossos filhos não é de sucesso profissional, é de Jesus.